Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui para conversar sobre a série Lincoln Rhyme Hunt for the Bone Collector da NBC. Mas antes de ir direto à série, eu gostaria de pedir para caso você não seja inscrito no canal, se inscreva e também, caso venha gostar do vídeo, não esqueça do like. E também, caso vocês queiram ver esta história, compartilhem com aquele amigo que também gosta deste tipo de série, com a possibilidade até de vocês assistirem juntos. Lembrando que, como eu vou fazer um misto, eu vou tratar de comparações entre o livro e a série, pode ser que existam alguns spoilers, eu vou tentar ao máximo evitar spoilers para que vocês aproveitem a série e também possam assistir de maneira gostosa. Então eu vou tentar reduzir ao máximo, mas talvez acabem passando alguns pequenos spoilers. E sobre o colecionador de ossos, eu vou deixar para vocês ali nos cards o vídeo que eu fiz sobre o livro, que eu curti muito a leitura. Iniciamos o primeiro episódio acompanhando Lincoln Rhyme indo atrás de uma vítima do colecionador de ossos, e ele acaba se machucando por causa dele. Fato esse que não está totalmente relacionado com o livro, porque a caçada ao colecionador de ossos não inicia antecipadamente. Na história da série, o Lincoln Rhyme tem uma certa relação com o colecionador de ossos, uma certa ligação, digamos assim. Tanto que até de início eu pensei que ele tinha visto a cara do colecionador, mas não, o colecionador apenas fala no ouvido dele, então ele conhece a voz do colecionador de ossos, não o rosto dele. 3 anos depois, Amelia Sachs, uma policial patrulheira, encontra um corpo pendurado no metrô de Nova York. A Amelia, por sinal, é interpretada por uma atriz que eu gosto muito, mesmo a atriz sendo bastante subestimada. Ela acaba se destacando por preservar a cena do crime, então ela é levada ao Ryan para ajudar na investigação. E nesses personagens que trabalham na investigação, temos também a participação de um ator que fez a primeira temporada da série Quântico. A própria atriz que faz a Amelia, ela já fez The Vampire Diaries, Midnight Texas. Deixa eu ver mais o que eu assisti dela. Ela fez American Pie. Eu assisti um filme de romance recentemente dela que tá no Telecine. Enfim, uma atriz bem conhecida do público. Uma diferença interessante na série é que a Sachs ela tem uma certa admiração pelo Rhyme, pelos feitos do Rhyme. No livro, já, ela tem admiração pelas habilidades dele, mas ao mesmo tempo também tem bastante ranço. Outro aspecto que eu percebi é que o Rhyme é bem menos temperamental na série, ou o ator não conseguiu entregar essa faceta. Por mais que temos a Claire, né, ocupando o espaço do meu amado Tom, que é o meu personagem favorito do livro, ainda assim eu senti falta dele, não consegui me conectar com a Claire da mesma maneira que me conectei com o Tom. Temos algumas entradas sobre o ensino, ou melhor, sobre o aprendizado de Rhyme sobre a ciência forense, em torno da ciência forense, e também ele catalogando diversos aspectos da cidade de Nova York. Na série, a Sachs ela tem uma irmã, o que acaba sendo o que pode ser benéfico para o colecionador de ossos afetar os policiais por meio dos entes queridos deles. Outra possibilidade que é levantada na série é sobre ser um copycat, só que obviamente não é levantada no livro porque não existe um crime 3 anos antes para ter uma pessoa para copiá-lo. A motivação do colecionador de ossos na série claramente não vai ser a mesma e nem a profissão dele, mas é interessante que eles já mostram que há uma conexão com o Rhyme e uma certa arrogância que pode ter irritado. Na série, o Rhyme ele tem um filho, né, em que em algumas partes, em alguns momentos, ele joga videogame com ele, o que pra mim foi uma parte até que bem fofinha. Diferente do livro, a série consegue mostrar pelo menos um pedacinho, um vestígio de uma luz do fim do túnel para a situação do Rhyme, mesmo que seja só um movimento. No livro a gente vê que na verdade é muito mais o fundo do poço em que ele se encontra. Outro ponto que me fez não gostar muito da Claire é que no livro o Tom ele funciona muito mais como um incentivador para tirar o Ryan daquela situação. A Claire, na verdade, ela mais corta a pira do que resto. Entretanto, eu gostei que eles mantiveram uma reação que o Ryan tem durante o livro e eles fizeram essa reação, né, esta questão que ele passa, que ele fica muito bravo e daí ele tem uma reação a isso.
E é muito interessante que eles mantiveram essa reação na série, então trouxe uma veracidade interessante, por mais que, pra mim, pelo menos, o ator não tenha me convencido na interpretação da reação. Ainda assim, foi interessante eles manterem este aspecto. Um ponto que pra mim deixou bastante a desejar foi os efeitos visuais. Eu achei eles paupérrimos, achei que merecia mais. Até porque no livro você imagina coisas muito interessantes e algumas são tão tecnológicas que você não consegue imaginar, ou pelo menos uma pessoa que não já vivenciou esse tipo de situação ou viu esse tipo de situação de alguma maneira. E diferente da época em que o livro foi escrito, hoje em dia as câmeras elas funcionam como um grande suporte para a investigação em si. Teve uma parte que eles inseriram uma ligação com a mitologia grega e eu fiquei morrendo de medo de inserirem isso conectado de alguma maneira com o colecionador de ossos. Ia mudar totalmente o modus operandi dele. Mas aí, no fim das contas, não é isso. É porque durante a série, em quase cada episódio, eles trabalham casos diferentes. Alguns até podem ter se inspirado um pouquinho no colecionador de ossos, mas a maioria é bem ao contrário, não segue nenhum modo de desenvolver a cena do crime da maneira que o colecionador faz, ou fazia, enfim. Enquanto eles analisam estes novos crimes, né, eles ficam preocupados com essas investigações, a conexão com o colecionador ela se mantém, mas de maneira bem discreta, mais por provocações. Eu fiquei revoltada com uma moça que, em vez ela viu um negócio lá, em vez de chamar a polícia na hora, ela vai investigar sozinha, só ela, sozinha, mais ninguém. Ela decide que ela vai investigar o negócio e daí ela fica lá tentando desvendar coisas, demora um século para chamar a polícia. O que claramente dá margem para alguns policiais não acreditarem nela. Gostei bastante que temos o Celito na série, é um personagem que eu curti no livro, né? E também por eles terem mantido a condição do Rhyme no livro. Então acaba conectando um pouquinho mais com a história do livro, porque até agora a gente tem pouquíssima coisa semelhante. E uma das diferenças é a substituição de uma menina para ocupar o lugar do Mel Cooper. E eu achei até que bem interessante, curti essa atriz, curti bastante o trabalho dela. É uma pena que durante boa parte da série o colega dela acaba ficando em segundo plano e eu curto bastante aquele ator. Baseado nas poucas coisas que eu assisti dele, claro. O Celito investigando com a Saxa, eu adorei estas cenas, gostei muito deles, acho que eles têm uma química bem interessante. E o terceiro episódio, pra mim, foi um episódio que eu curti, que é em relação a um bairro em que escutam, né, essa menina que foi investigar sozinha, ela escuta um grito e, enfim, depois no outro dia, quando vão investigar, ninguém sabe de nada, alguém tá escondendo alguma coisa, alguém tá mentindo, e aí a questão é por que eles estão mentindo, o que que eles estão escondendo. E em uma parte é interessante que eles até desenvolvem uma estratégia, ou melhor, a menina, não sei se ela pensou muito nisso, mas deu certo, ela teve uma estratégia para prejudicar a investigação. O que não aconteceu, mas enfim, ela tentou. E a cada nova descoberta sobre o colecionador de ossos que a gente obtém no decorrer da série, a gente vê que ele tem uma ligação ainda mais profunda com a polícia de Nova York. No caso do livro, a ligação é bem esporádica e na série é menos casual, digamos assim. Por mais que eu não tenha gostado de algumas mudanças da adaptação, né? Eu acho que tem algumas coisas que foram mudadas porque é necessário mais dinamicidade na série. O livro ele tende a ser bastante lento em diversos aspectos, por mais que ele seja extremamente interessante. Uma parte interessante para mim é que o colecionador ele ainda estava em atividade, mas obviamente eles não conseguiram relacionar porque se tratava de uma barreira geográfica, mas eles podiam também ter conectado com um caso específico que foi bastante recente, que era interessante e eles não conectaram com este caso, não conseguiram conectar nem depois. Enfim, eu acho que tinha muita coisa que eles podiam ter abordado no fato de que ele ainda continuava em atividade, mesmo que não no distrito deles. No episódio 5, temos um gostinho maior sobre o colecionador de ossos e as inspirações que ele tem para as cenas dos crimes. E também temos um
um vislumbre do temperamento do Rhyme, sobre aspectos da personalidade dele e como ele vê as coisas e como as coisas devem ser feitas na cena do crime. O que é bastante em excesso, ou mais em excesso no livro, né? Enfim, é uma história mais comprida também, apesar que o tempo de leitura do livro é menor que o tempo da série. Nossa, isso é uma coisa que agora eu vou ter que pensar, vou ter que refletir sobre isso. Quanto tempo eu demorei para ler o livro e quanto tempo tem cada episódio, contando cada episódio da série. Vou pesquisar isso. Um aspecto que é bastante interessante no livro, mas que também é trazido à tona na série, é que tem muitos serial killers que gostam de manter os seus crimes bastante enterrados, né? Para que ninguém descubra. Mas tem outros, em compensação, que gostam de atenção, gostam de visibilidade. Um aspecto que é muito interessante é em relação ao ego. No livro, o personagem do Rhyme não me pareceu tão megalomaníaco, mas aqui eles gostam de trazer um pouquinho mais e aí relacionam essa questão do ego do Rhyme, mas também o ego do próprio colecionador de ossos. Em vários momentos desta série eu me senti assistindo CSI, NCIS, Criminal Minds, então se você gosta deste tipo de série, é bem provável que você venha a gostar de Lincoln Rhyme. A série, como eu falei, ela atualiza em relação à utilização de câmeras, né, para pegar determinados criminosos, mas a tecnologia também funciona como um meio de se chegar ao assassinato e também de descobrir assassinos. E eu te pergunto, colecionador de ossos, e quando tua princesinha descobre que você não é um anjinho de luz de Deus, porque você guardou lembranças das suas vítimas de maneira bastante estúpida, por sinal. Um detalhe sobre mim é que eu sou muito fã de Jogos Mortais, principalmente dos 3 primeiros filmes. E aí no episódio 7 tem um cara recebe um gravador e tá escrito Play Me. Meu Deus, eu pensei, Jogos Mortais, ai meu Deus, vai ser incrível, vai ser incrível. Não foi, não era pra ser. E eu fiquei revoltadíssima, enfim, não gostei daquele episódio, por sinal. Entretanto, saudades de Jogos Mortais. Sobre a atriz que faz a Amélia Sachs, que eu falei pra vocês que eu gosto muito dela, que é a Ariel Cabell, eu acho que é assim que fala, com a língua toda torcida, mas eu gosto bastante dela, eu acho que ela tá muito bem até na série, assim, ela tá tendo uma execução bem ok, melhor do que muitos dos outros atores da série, por sinal. Mas agora eu tenho uma dúvida para vocês que estão assistindo este vídeo, que eu realmente não sei a resposta, e vocês que cursaram anatomia talvez possam me ajudar, médicos, cirurgiões, enfim. Quando alguém quebra o teu pescoço, você morre automaticamente ou você ainda pode piscar os olhos e mexer a boca? Porque se você morre automaticamente, temos um erro. Errou! No episódio 8, eu achei bem interessante ele citando House of Cards, mas ao mesmo tempo também a resolução desse episódio foi bem meh. Desde o começo, nós espectadores sabemos quem é o colecionador de ossos, né? O que não acontece no livro, porque no livro é uma surpresa, pelo menos pra mim foi uma surpresa descobrir quem era. Então, pra mim, pelo menos na série, o encontro do Rhyme, ou a conexão do Rhyme mais direta, enfim, quando o Rhyme descobre quem é o colecionador de ossos, eu acho que foi bastante prematuro, porque aí teremos 2 episódios sabendo quem é o cara. Um ponto que não que me irritou necessariamente, mas que eu acho que vai totalmente em desacordo do que se lê no livro, do que o Rhyme acredita. Um personagem, ele diz que o colecionador, ele é maluco e que ele pode estar agindo, andando por aí, tentando ser como uma pessoa normal. Só que aí que vem um ponto. Nem todo serial killer tem transtorno mental. Então aí também a questão de chamar de maluco já é uma coisa mais complicada. E também tem a questão do que é ser normal. O que é ser normal? O contrário de normal é anormal. Então, como a gente pode relacionar o que é normal, o que é anormal para você? E eu acho que o Rhyme do livro, pelo menos, não ia concordar com esse tipo de informação em torno do serial killer. Porque, como eu disse, é muito complicado a gente julgar, ou é uma linha bastante tênue entre o que é normal pra mim e o que é normal pra você, e assim ao contrário também. Mas como o personagem que fala essa baboseira não tá no livro, então tá show pra mim. Tranquilo. E aí temos que trabalhar, ou melhor, eles tiveram que trabalhar o colecionador, né? Conhecendo o colecionador durante 2 episódios. E aí, uma agente que já sabia quem ele era, que sabia que ele estava caçando, estava solto. Eu achei muito ingenuidade ela ser pega, honestamente.
Porque, não sei se é porque a gente acha que eles estão mais preparados, mais desconfiados sobre as coisas, mas foi, não sei, no meu ponto de vista, pelo menos de princípio, foi bastante ingenuidade. Assim como aconteceu com outros também, mas enfim, acontece, né? Entretanto, uma coisa que eu gostei foi que de alguma maneira eles conseguiram trazer um pouquinho do final do livro para a série. Não necessariamente para o final da série, mas para um pouquinho do final do livro em um momento dos últimos episódios, digamos assim. Bom, resumidamente, a série pra mim ela é levemente inspirada no livro e alguns personagens obviamente se mantiveram, alguns detalhes também são bastante importantes e que eles conseguiram mostrar na série, como eu falei no decorrer deste vídeo, né? Entretanto, pra mim, né, baseado no que eu li no livro, eu esperava muito mais da série. Eu acho que a série podia ter entregado muito mais. Aquela história de expectativa versus realidade, né? O final, ele dá uma boa abertura para uma segunda temporada, mas pelo que eu vi no TV Time, eles não terão, ou melhor, eles não irão fazer uma segunda temporada. E se fosse ter uma segunda temporada, eu acho que eu não assistiria, mesmo gostando muito da história relacionada ao Rhyme. Eu acho que eu vou ficar só nos livros mesmo. Acredito que era isso que eu gostaria de conversar com vocês sobre Lincoln Rhyme Hunt for the Bone Collector da NBC. Se você já assistiu a série, vamos conversar ali nos comentários e também se você já leu o livro, que eu vou deixar ali nos cards, lembrando, pra gente conversar também por lá. Muito obrigada por vocês terem assistido, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!